E na ponta da língua de hoje, a minha opinião sobre essas pesquisas chamadas de encomendadas. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui na ponta da língua do Vandeco. E você, já é inscrito no canal? Convide seus amigos para se inscreverem. É importante que você acione o sininho e dê aquele like, tá certo? Para saber quando haverá conteúdo novo aqui no canal, tá certo? E hoje é a minha opinião sobre essas pesquisas chamadas de encomendadas que estão sendo veiculadas através de jornais televisivos. Lógico que o principal deles, não é? O master dos jornais é o Jornal Nacional. Estamos no ano de 2018, portanto você que está me assistindo aí no ano de 2057 vai saber que estamos tendo uma corrida presidencial assim, nunca antes vista neste país. Está um verdadeiro auê. Não vou discutir aqui candidato A ou B, quem é melhor, quem é pior, o mérito não é esse. O mérito é esclarecer alguns pontos de lógica sobre esses dados que aparecem na televisão, que no meu parecer, eles ajudam a manipular facilmente a opinião de quem está assistindo. Então, vejam só, como tem o jornal de maior repercussão, que é o Jornal Nacional, eu peguei também alguns dados que estão na internet disponíveis para quem quiser consultar. Não é invenção minha, não é fake news, está lá no site do G1. É uma pesquisa que foi encomendada pela TV Globo ao Ibope na data de 22 de setembro a 24 de setembro. Pesquisa encomendada. Quando você faz uma encomenda numa padaria de um bolo, de um sanduíche de metro, por exemplo, você já não antecipa para a pessoa que está anotando a encomenda, que aceitou a encomenda, você não descreve o que você exatamente quer naquela encomenda? Todo lugar é assim. É uma roupa, é um calçado, é um conserto de bolsa, enfim, o que você estiver encomendando, você tem que deixar exatamente descrito o que você está esperando daquele produto ou daquele serviço. Concorda comigo ou não? Lógico que na pesquisa também não haveria de ser diferente. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero uma pesquisa encomendada, então eu vou falar para o pesquisador ou para a instituição responsável pela pesquisa que eu quero um perfil X de entrevistados, ou que eu quero entrevistados, na verdade, de determinada região. Porque é muito fácil começar a colher dados positivos ou negativos conforme ou dependendo de onde eu estiver entrevistando. Por exemplo, se eu for contra determinado partido, eu vou ficar na vizinhança onde está o partido opositor. Se eu quero votos a favor, opiniões a favor, eu vou ficar na região onde de repente um partido está. Ou regiões que foram beneficiadas por certo governo e outras não. Então eu falo, olha, eu quero uma pesquisa sobre eleições dos presidenciáveis, mas eu quero que você fique na região X. Evidentemente que aquela região, por já ter sido atendida anteriormente por programas sociais de governo X, vai falar bem daquele governo e vai até se esquecer dos imbróglios do governo que teve o seu mandato naquela época. Então essa é a primeira questão muito duvidosa sobre a idoneidade ou a clareza de uma pesquisa encomendada. E a segunda parte que eu acho mais gritante são os números que não batem. Primeira coisa, eu nunca fui entrevistado por nenhuma instituição, nem na rua, nem por telefone, nem por e-mail, nada. E você, já foi entrevistado? Deixa aqui nos comentários se você já foi e como foi a sua experiência. Vai ser bem interessante, porque eu não conheço ninguém. E quem eu conheço nos meus contatos, também ninguém foi entrevistado. Ou seja,
Onde estão esses entrevistadores? O que comem? O que fazem? Ninguém vê. E que eles têm dados plausíveis que são mostrados na grande mídia. Isso é muito estranho. Estranho mesmo é a quantidade de dados que eles sustentam como algo muito concreto e real. Vejam só, nessa pesquisa a qual mencionei, que está lá no site do G1, quem quiser é só entrar e conferir, eu peguei, lógico, o estado de São Paulo, que é onde eu me encontro. Então, aqui no estado de São Paulo, foram ouvidos 2.002 eleitores em 96 cidades. Mas espera aí, vamos começar analisando. Gente, só o estado de São Paulo apresenta 45 milhões de pessoas. Eu disse milhões! Além do que, só no estado de São Paulo, estou falando do estado de São Paulo, são 45 milhões de pessoas distribuídas em apenas 96 cidades. São 645 cidades. Fazendo uma matemática bem básica e rapidinha, mesmo que eu vá colocando aí 2.002 pessoas em 96 cidades, vai dar 192.192 pessoas entrevistadas. Ou seja, dá menos de 1% dessas 45 milhões de pessoas. E 96 cidades de 645 dá aproximadamente um pouco menos de 10% apenas das cidades pertencentes ao estado de São Paulo. Então vejam que nos gráficos que aparecem, porque o candidato X ficou estável, o candidato Y cresceu, né? Ou se não caiu, ou se não está liderando isoladamente no território tal. Gente, muito cuidado. Vou mostrar aqui um outro território que eu achei bem interessante, mesmo porque eu estava conversando com uma amiga lá de Rondônia. Jaque, aquele abraço! Não conheço o estado de Rondônia, mas estão lá também os dados no G1, repito, não sou eu que estou falando, não recebi isso de ninguém. Eu entrei lá no site, assim como você também deve entrar e conferir e ver se tem lógica esses números. Os dados foram colhidos através das entrevistas de 812 pessoas em 30 cidades dentro do estado de Rondônia. Primeiro, que ela também não foi entrevistada e nem conhece ninguém que tenha sido entrevistado pela instituição Ibope. Segundo fontes do IBGE, de 2 anos atrás, só o estado de Rondônia tem um pouco mais de 1.750.000 pessoas e apresenta 52 cidades, o que são 812 pessoas entrevistadas perante uma população de mais de 1.750.000 pessoas. E também 30 cidades, o estado tem 52. Então, numa conta rápida, você tem aí, por exemplo, 812 pessoas vezes 30 cidades. Temos um total de entrevistados de 24.360 pessoas. Mesmo assim, você vai falar, nossa, mas quase 25 mil é bastante gente. Não, porque ainda fica em aproximadamente apenas 1,39% desse 1.750.000 pessoas. Então, como eu posso considerar uma pesquisa que me rege uma direção, que me norteia em quem eu votar, com uma margem tão pequena de um número real de pessoas que existem e que são entrevistadas? Não é alguma coisa para se manipular? Não é uma ferramenta muito plausível para se tentar chegar a um resultado conforme eu pedi na minha encomenda? Porque o que o telespectador vai reparar é o gráfico, são as setas subindo, descendo, é a animação gráfica que vai acontecendo. Isso, a imagem chama a atenção do telespectador. Ele não vai, enquanto isso, ficar calculando números, parando e raciocinando matematicamente o que está acontecendo atrás do desenho que está muito bonitinho. Então, o que se fala enquanto se apresenta uma imagem, e já diz o velho ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras,
é o que impressiona o telespectador, é o que leva o telespectador, ou que pode levar o telespectador a uma conclusão muito imediatista. Por isso que eu falo aqui, gente, mediante pesquisas, eu estou falando dos presidenciáveis porque agora está em pauta, está muito na mídia, na internet, está bem em alta esse assunto. Mas eu quero chamar a atenção aqui que não é só para os presidenciáveis, são quaisquer tipos de pesquisas chamadas de encomendadas. Então você presta atenção, vá à internet, faça a sua pesquisa, porque quando os eleitores, independentemente, entraram no Facebook e montaram as suas pesquisas, os índices, as porcentagens estouraram na diferença. Tem candidato com mais de 80%, enquanto o outro está com menos de 15%. A diferença é absurda. Também verificamos essa diferença de porcentagem nas ruas. Nós queremos voltar a sonhar com o Brasil para todos e não para um terço da população. Ouro Preto é a terra da liberdade. Estou aqui na apresentação do Haddad em Goiânia, no horário que ele marcou, 9h30. Tá bombando, galera, olha só. Tem ninguém. Então são imagens que não batem com a realidade. Então enquanto falam que o candidato cresceu só 2%, caiu, estabilizou, mas que está em primeiro lugar, aquele primeiro lugar, ao invés de estar aqui, deveria estar aqui, muito mais alto. E aquele candidato que diz que está emparelhado com o primeiro, mentira, ele está muito abaixo. Essa é a verdade. Porque as imagens das manifestações, das carreatas, gente, ali não tem como manipular. É muita gente sendo filmada. Hoje todo mundo está filmando, está registrando. Existem aqueles que, além de fotografar e registrar, estão manipulando as imagens para que, num ato desesperado, aquele número aumente e possa coincidir com os dados que estão sendo veiculados. Mas cuidado! Consulte seus amigos em outros estados, seus parentes, pergunte como é que está fulano aí, o que você está sentindo, e você vai ver a realidade. Então, gente, essas pesquisas chamadas de encomendadas, devemos ficar sempre com o pé atrás. Cuidado, vote sempre consciente, nunca vá pelos resultados que lhe falam apenas, vá atrás das informações. Hoje a internet ela está muito fácil. Bem diferente das eleições de alguns anos passados, que você vê hoje uma movimentação muito, mas muito maior do que nas eleições passadas. Então, para qualquer que seja algum dado de pesquisa chamada de encomendada, fique com o seu pezinho atrás, viu? Esse é um vídeo apenas de alerta que eu quis fazer. Não quero falar aqui que eu sou a favor do candidato A ou B, ou contra um ou outro. O mérito desse vídeo não é para isso. É só para esclarecer o que eu acho, qual é a minha opinião sobre essas pesquisas que estão sendo veiculadas nos jornais televisivos e também nas rádios. Então, sinceramente, gente, me desculpe, mas eu não acredito nessas pesquisas. De novo, só no estado de São Paulo tem 45 milhões de pessoas e eles fizeram uma pesquisa em território nacional e colheram as opiniões de apenas 2.002 pessoas em apenas 96 cidades. Só no estado de São Paulo são mais de 600 cidades e mais de 45 milhões de pessoas. O que são 2.002 pessoas dentro do território nacional? Gente, me desculpe, mas sinceramente não dá para acreditar nessas pesquisas. Essa foi a minha opinião. Façam suas inscrições, compartilhem e deixe aqui seus comentários.
Quero saber se você também acredita ou não nessas pesquisas. Ou será que eu estou errado? Será que eu viajei na maionese? Um abraço forte, pessoal. Até a próxima!